Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Paul Barramonde, sou executivo global de Supply Chain e especialista de recolocação e transição de carreira. No episódio de hoje, eu vou conversar com um executivo espetacular. Tive a honra de conhecer ele através do LinkedIn. Então, se você não sabe o poder do LinkedIn, você está perdendo muitas oportunidades aí de carreira. E hoje eu vou falar com o Leandro Monsores. Ele é executivo sênior de recursos humanos, consultor empresarial, expert em RH e mentor de carreira. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar esse episódio. Isso nos ajuda a fazer essa rede crescer e levar esse conhecimento e trazer executivos como o Leandro para gerar insights para a sua carreira. Leandro, muito obrigado pelo seu tempo, por contribuir com tanto conhecimento aí para a gente. Eu que agradeço o convite e reforço sobre o benefício do LinkedIn, né? Hoje a gente fala muito de social selling e o LinkedIn usado da maneira correta, ele amplia as nossas conexões de uma forma muito positiva. Exatamente. Eu sou fã do LinkedIn. Muitas das pessoas que eu trago, dos executivos que eu trago para o programa, vêm de lá. Estou super ativo, claro, dentro do dia a dia, né? Porque a gente não consegue ficar tanto Sim, tempo lá. sim. Mas o poder do LinkedIn de você se conectar e poder tirar a pessoa da rede, poder estar aqui conversando e gerando conhecimento é espetacular. Que bom. Bacana. Leandro, você tem uma carreira muito especial. Passou por grandes empresas, Vale, ThyssenKrupp, Laboratórios Pierre Fabre e uma longa jornada na DHL, né, Sim. como operações e diretor de recursos humanos, hoje com a sua consultoria. Como é que essa área de pessoas entrou na sua vida? Meio sem querer. Como boa parte das coisas que acontecem na minha vida, elas acontecem sem querer. Eu iniciei a minha carreira de recursos humanos através de um estágio, na época pelo CIE, que existe até hoje, e foi quem abriu as portas para mim há 25 anos atrás. E eu estava na faculdade, uma amiga minha falou: Leandro, vamos almoçar comigo hoje? Eu falei: vamos. E ela falou: eu vou no CIE. Eu falei: mas o que que é CIE? Ela falou: é um centro de estágio e tal. Não sabia o que que era. Naquela época cheguei lá, eram uns caninhos que tinham uns papéis É, e com anotações e tal. E aí eu resolvi me inscrever em qualquer coisa, confesso que eu nem olhei o que que era. E uma semana depois eu recebi um telefonema na minha casa. Na época era uma multinacional suíça, hoje é uma alemã, uma empresa alemã de tinta de impressão. E eles fabricam tintas especiais, principalmente para selos de passaporte. O principal cliente deles no mundo inteiro e aqui no Brasil é a Casa da Moeda. Então eles fabricam as tintas para fazer as nossas cédulas. E por ser uma indústria química, é uma indústria periculosa, eu não conhecia nada disso. Então naquela época eu fui para um estágio que era de 6 meses e eu caí no DPzão, vamos dizer assim, naquela época, né? Então eu tive muita oportunidade ali de conhecer de folha de pagamento e mesmo muito cedo eu acabei conhecendo, participando de alguns projetos de remuneração com a Rei Group na época, a empresa estava estruturando um programa de cargos e salários e foi muito interessante para mim que eu peguei um boom. Naquela época começou a se falar muito sobre a questão de qualidade, melhoria contínua, então surgiram principalmente as certificações, as ISOs, e recursos humanos têm uma forte relação com isso, principalmente na parte de descrição de cargos, papéis e fundamental, responsabilidades, fundamental. fundamental. E isso tudo me deu a oportunidade de crescer muito, de participar de muitos projetos que eu conseguia ver uma amplitude em recursos humanos quando se fala de subsistemas, não só em departamento pessoal. Mas eu acredito muito que departamento pessoal, folha de pagamento, é uma base. É uma base de formação muito grande que cria uma estrutura sólida para você, para que depois você consiga transitar por todos os subsistemas de RH. Então, esse foi meu início. Meio sem querer, mas rapidamente ali eu notei que eu tinha algumas habilidades pessoais que se conectavam muito com o mundo fabril, né? Então você tem chão de fábrica, você tem uma linha de middle level ali, de
supervisores, e depois você tem gerentes, e normalmente você tem o board da organização. Eu percebi que eu tinha uma habilidade muito boa de comunicação, que eu conseguia modular bastante a forma de falar, seja entrando no chão de fábrica, eu tinha muito acesso ali dentro, como eu conseguia também ter conversas com a própria liderança. Naquela época não era uma liderança tão humanizada, assim, as pessoas não gostavam muito de pessoas, gostavam mais de máquina, né? Máquina e Então, número. máquina e número, era produção e PCP e produção. Então, isso tudo foi me dando um acesso muito grande e essa forma de me socializar, eu sempre fui muito curioso. E eu aprendi muito cedo que as pessoas gostam de falar daquilo que elas fazem. Elas têm muito orgulho de falar daquilo que elas fazem. E eu sou ávido por conhecimento, eu sou alucinado por desenvolvimento. Então, eu encontrei a fome com a vontade de comer. E eu, com isso, eu entendi que isso poderia ser o meu grande diferencial. E foi a forma que eu fui destravando, resolvendo problemas, às vezes dentro da organização que ninguém conseguia resolver. Eu enxergava o espaço onde ninguém enxergava, ou eu pegava aquilo que ninguém queria fazer, eu ia lá, fazia, porque eu entendia que era uma forma de eu ter mais um conhecimento ou de eu entregar para a organização alguma coisa que ninguém esperava. Então, a minha vida sempre foi pautada por esse tipo de comportamento e por esse tipo de procura, de busca. Cara, espetacular. E da onde veio essa sua predisposição, dessa curiosidade de resolver problema e de começar da base? Da onde veio isso? Eu tenho uma formação em administração de empresas e eu sou pós-graduado em gestão empresarial. Já se difere da grande maioria das pessoas de recursos humanos, que normalmente vêm de Psicologia ou psicologia de e outras por aí áreas? vai. Isso tem mudado bastante. Hoje eu consigo ver, por exemplo, muitos engenheiros liderando a área de recursos humanos, Verdade. né? Principalmente em engenharia de produção, onde você acaba tendo muitas matérias de humanas e você lida muito com a parte de liderança operacional. Então, eu consigo ver muito disso hoje e eu fico muito feliz com isso. Mas eu te confesso que eu acho que eu sou um engenheiro frustrado. Eu queria ser engenheiro, então eu sempre procurei ir além do meu entendimento enquanto recursos humanos, da empresa, do modelo de negócio, o que ela faz e o que ela vende. Então, isso sempre foi algo muito forte em mim. E normalmente, não digo agora, porque agora tem as posições de HRBP nas organizações, mas eu acho que eu era isso, eu era um HRBP desde muito cedo, sem saber que eu era um HRBP. Então, dentro da minha carreira, eu comecei ali como estagiário, eu fui auxiliar, assistente, Ou analista seja, júnior. Eu fiz a o step a carreira step, linear certinha, né? certinho. Eu nunca tive. Eu sempre alavanquei a minha carreira, mas alavanquei de uma forma step a step. Então eu ia construindo bases muito sólidas. é, Porém, eu sempre tive essa intenção de conhecer muito mais. Então, sempre fui muito acolhido por esse sentido. Então, eu conseguia trazer desde muito cedo para a área de recursos humanos uma um modelo de comunicação a qual eu tinha uma ligação direta com as pessoas, principalmente as pessoas de operação, não só nas principais dores que elas passam ali no dia a dia, às vezes com uma dificuldade ou outra em lidar com as pessoas e ter uma comunicação um pouco mais aberta, tranquila, positiva, ou lidar com conflitos também, porque a gente está falando de pessoas e nas organizações o que mais tem Conflito, é são ruído. ruído, principalmente no chão de fábrica, que a gente está falando aqui de comunicação onde você tem a rádio peão e as coisas vão tomando um caminho que às vezes não são bom nesse sentido. Então isso sempre foi um grande diferencial. E aí eu tenho uma coisa muito peculiar na minha vida, assim, que foi um divisor de águas. Eu já tinha saído dessa empresa, eu saí ali, eu acho que como um analista júnior ou pleno, não me lembro. E eu fui para
uma metalúrgica já de grande porte, de em torno de 3.400 pessoas. Era uma metalúrgica que produzia alumínio e tinha um valor agregado muito grande, porque eles faziam uma composição de alumínio de acordo com a necessidade do cliente. Então não era qualquer alumínio, né? Eles faziam tarugo e faziam lingotes. E uma grande siderurgia, com fundição, com acearia. é, e, e ali aconteceu um fato muito importante, que foi uma experiência pessoal para mim muito dramática. Eu passei por dois acidentes fatais. Eu não sei se um dia você já passou por isso. Eu passei algumas vezes e é muito difícil. É difícil para todo mundo, assim. Ele traz um desânimo total na organização, uma baixa de moral. Cara, praticamente a sensação é que você tem que reconstruir a organização do, É, do zero, assim. sim. E foram dois acidentes fatais, aonde o sindicato encontrou uma brecha, na época o sindicato metalúrgico encontrou uma brecha para colocar gasolina naquela fogueira que já existia, e aí a empresa entrou num movimento de greve. Essa grande metalúrgica era Vale Sul na época, hoje ela não é mais, ela se chama Metales. Na época era Vale do Rio Doce, a Vale tinha 51% e a BHP Billiton tinha 49%. E é conflituoso, né? Quando você tem dois donos. Eu me lembro que o CEO era da Vale e o vice-presidente era da BHP E Billiton. numa proporção muito Muito parelha, né? parelho, Porque se tomada. você ainda tem uma diferença muito grande, ainda o majoritário tá ali. Mas quando você tá ali, ó, a diferença de poucos por cento Não, ali, a tomada de decisão era muito acirrada, era quase que 50-50. E nesse caos que se tornou, e uma metalurgia, que é onde você tem, por exemplo, fundição, você não pode desligar a planta. Não pode, não existe isso. Então a gente ficou em 8 dias em estado de greve, o sindicato na porta da empresa fazendo piquete, ele não deixava os demais turnos entrarem, e a gente teve que criar um mecanismo para trazer insumos para dentro da empresa. Então até de helicóptero a gente trouxe insumos, a gente dividiu o turno que estava lá dentro, a gente não podia deixar as pessoas saírem e a gente precisava operar. Claro que numa operação que, se a gente estava operando em 100% da capacidade, dessa essa operação para 30% da nossa. capacidade, mas você não vai desligar forno, você não vai desligar eletrólise. Então, cara, vamos manter aqui da forma que pode ser mantida, e aciona o plano de contingência. Como que a gente Mas vai tinha fazer? plano de Tinha, contingência, porque muita tinha, empresa não tinha, tem plano de tinha. contingência, né? Uma empresa ali de 3.400 pessoas, que opera 24 por 24, Tem que não ter, dá. né? Mas eu, para ser bem sincero, eu era um analista, eu não conhecia de nada disso. É, mas como eu te falei, eu sempre tive uma habilidade muito grande de socialização e de comunicação. É claro que eu já era um analista que eu sempre transitei desde o início ali pela parte sindical. Então comecei a fazer homologações, né? Então eu tinha muito contato com o sindicato. Eu conhecia quem eram as lideranças sindicais, eu ia muito na sede deles, no centro do Rio de Janeiro. Então eu sabia que eu tinha que fazer amizade com esses caras. Eu sempre soube que eu tinha que me relacionar com eles. E a Vale, na época, contratou uma consultoria expert de gestão de crise, fica até aqui em São Paulo, chamada HGM. E esses caras vieram para a empresa e montaram um comitê de crise. E num momento ali, um desses consultores falou: eu preciso ir lá na operação. Eu estava parado, eu falei: eu te levo. A operação era muito grande, eu falei: você se importa da gente ir de bicicleta? Porque dentro da planta era muito grande, a gente andava de bicicleta. Ele falou: não, vamos de bicicleta. E no caminho, muitas pessoas estavam saindo nessa época para ir no restaurante, para almoçar. E todo mundo falava comigo: oi, 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 Leandro, oi, Leandro. E aquilo foi chamando a atenção do cara. E a gente foi, eu falei: não, deixa eu te apresentar, vou te apresentar esse supervisor, vou te apresentar esse gerente, vou te apresentar
esse líder de operação aqui. Então, dentro do chão de fábrica, você tem lideranças formais e informais. Quem manda mesmo, eu aprendi que eram as informais. E eu fui apresentando isso tudo para ele e tal, e, cara, ele não falou nada na hora. Legal, e a gente fez esse tour, ele conheceu as pessoas, conversou com muitas dessas lideranças para já ter ali um diagnóstico do que estava acontecendo. E quando voltou, eram reuniões de 30 minutos a cada 2 horas que o comitê fazia. E ele falou assim para mim: você se importa de participar dessa reunião? Eu falei: eu? Cara, mas só tem os diretores ali. Eu falei: não, eu quero que você participe dessa reunião. E aí ele começou a falar, ele falou: olha, primeiro vocês não tem uma pessoa que se comunique com o sindicato. Quem é alguém aqui que tem relação com o sindicato? Ninguém conseguiu dizer que tinha. Quem foi o último aqui que fez uma reunião com o sindicato? Ninguém conseguiu dizer que tinha. Aí eu levantei meu braço, né? Eu falei: cara, eu faço reuniões com o sindicato, eu lido com eles e tal, tal, tal. Ele falou: pô, foi por isso que eu quis trazer você aqui. Então, o Leandro tem uma boa relação com o chão de fábrica. Eu já percebi claramente essa liderança nele, claramente como ele tem um poder de diálogo e de comunicação com essas pessoas, e o que ele fala, essas pessoas fazem, e ao mesmo tempo ele tem uma relação com os líderes sindicais, coisas que vocês aqui não têm. Então, nós vamos colocar ele dentro do comitê e ele vai ser um interlocutor junto ao sindicato e junto ao chão de fábrica. Cara, eu fiquei estarrecido. E aquilo na minha vida, quando eu olho para trás hoje, aquela reunião, aquilo foi um divisor de águas na minha vida. E eu fui participar desse comitê de crise, foram 8 dias em estado de greve. Foi doloroso, porque ao mesmo tempo a gente estava lidando com o estado de greve, acionando um plano de contingência e lidando com famílias Sim, que com tinham luto e com todo o perdido processo, né? entes e como lidar com isso tudo. E eu aprendi muito, muito, muito. Acabou o estado de greve, a Vale continuou com a HGM, só que agora com outro escopo, e ela entendia que tinha muitos problemas de gestão ali dentro. Tinha um problema de comunicação muito grande quando a gente fala do board da organização, e a comunicação ela tem que transitar de uma maneira vertical, tanto para cima quanto para baixo, né? Então o modelo de comunicação era muito ruim nesse sentido. O que saía daqui de cima não chegava embaixo, o que saía de baixo não chegava em cima. Isso E tinha um ficava represado hiato, ali. É. tinha um hiato aqui no meio. Que acontece até hoje nas Até organizações, não hoje, mudou, não mudou até muito bem. hoje, né? Até hoje. E aí eles entraram, fizeram um diagnóstico, e uma das coisas que eles diagnosticaram é que ali não existia uma posição fixa de relações trabalhistas e sindicais. E aí, no fim, eles colocaram uma ação para que fosse criada uma posição de relações trabalhistas e sindicais, e que eu não estava preparado, Que já claro. tinha nome, inclusive. Já tinha nome, mas eu não estava preparado para assumir essa posição, então eu fui indicado como uma possível liderança, um possível potencial a ser desenvolvido para assumir essa posição num período de 1 ano. E que, se a Vale quisesse, eles desenvolveriam um programa de desenvolvimento de experiências e desenvolvimento técnico também, para que eu pudesse ser preparado para assumir essa posição. E foi aí que começou a minha liderança em recursos humanos. Cara, que espetacular. Tem vários easter eggs aqui, pessoal. Ele falou uma coisa aqui que ficou nos bastidores, que anota aí. A liderança indireta, informal, ela tem um poder fundamental no crescimento Total. do profissional. Eu falo pela minha própria carreira, tá? Eu passei por isso, exatamente. Foram os líderes ao redor e não realmente a liderança que mandava, que fez todo a campanha para o meu crescimento e tudo mais. E eu tenho conversado com diversos executivos e eu sempre tento pegar exatamente essas nuances do crescimento, o que foi o turnaround que você trouxe de forma brilhante aqui. Mas não foi de caso pensado, ou seja, você não tinha um plano para isso. Eu não tinha um plano, mas eu tinha muito claro na minha cabeça quais eram as minhas fortalezas. Pô, espetacular. Entendeu? Eu realmente eu não tinha um plano. Eu vou para esse nível, eu vou para esse nível, eu vou para esse nível, mas eu sabia quais eram as minhas fortalezas, e eu sempre usei muito isso.
Não usei de fazer da empresa uma refém, um refém que eu vejo muitas vezes isso acontecer para as pessoas subirem nas suas carreiras. Confesso que esse não, eu não tenho nada contra, mas esse não é o meu modelo de plano de carreira. Mas eu sempre usei isso muito a meu favor, como um marketing pessoal. Então eu sempre percebi que quando ninguém conseguia resolver um problema, mesmo que não estivesse na área de recursos humanos, as pessoas chamavam. Não, será que o Leandro não conseguiria resolver esse problema? Cara, uma grande sacada que eu tive, eu ainda estava trabalhando na SICPA Brasil, que era essa minha primeira indústria, e a SICPA, por vender por governo, ela precisava não ter nenhum tipo, emitir aquela certidão negativa de débito com o INSS. Então o governo só pagava se tivesse Essa aquilo. certidão. E, cara, tinham vários problemas na época do INSS e normalmente quem emite esse tipo de certidão é a área de tesouraria, a área financeira. Normalmente é ela que vai emitir, né? Então, qualquer problema que você tenha ali dentro, é, cara, você não consegue, normalmente a pessoa da área financeira, ela não tem esse trato em lidar com órgãos governamentais, no sentido, estou falando de INSS, que você tem que ir num posto, Sim, não, né? tem Mais todo um acostumado com banco, traquejo, né? Você tem tem um todo um gerente de GI traquejo ali. específico para você. E uma vez eu consegui liberar uma CND que destravou assim um faturamento de milhões para a empresa. E aí na época o presidente me chamou para me dar os parabéns e tal, e eu falei, cara, eu posso empreender. Eu sempre tive uma veia empreendedora muito grande ao mesmo tempo e eu entendia que eu podia empreender dentro da organização. Então, isso eu identifiquei muito cedo que essa era uma fortaleza minha. Eu não entendia nada de crenças limitantes, de fortalezas. Não entendia nada disso. Na época não existia nada sobre inteligência emocional, nada sobre esse tipo. Mas eu entendi que aquilo ali era um diferencial. Não sei porque eu botei na minha cabeça. É aqui que eu vou plantar a minha semente e é dessa forma que eu vou construir a minha carreira. E foi com base nisso que as coisas foram acontecendo. Então, eu me tornei um relações trabalhistas sindicais. Por conta disso, eu fiz um job rotation em RH. Então, eu conhecia muito de departamento pessoal, eu passei a conhecer muito de medicina ocupacional, o que me levou para a HSE, e dali eu fui passando pelas áreas de treinamento, as áreas de desenvolvimento, que naquela época começou a surgir a questão da área de desenvolvimento associada a treinamento, né? Quando você fala de metalurgia, indústria de transformação, você tem muito treinamento técnico, Sim. mas naquela era já começou a se falar de trilhas de carreira. Então eu peguei toda essa parte na Vale, principalmente a Vale sempre foi um expoente nesse sentido, então eu tive a oportunidade muito de pegar. Na época a Vale trabalhava muito com a Fundação Dom Cabral, então eu tive muito acesso a isso, a parte de remuneração, tive muito contato com a Rei Group na época, e as coisas foram acontecendo na minha vida. Assim, eu tive a oportunidade de conhecer outras coisas na Vale, como mineração, ferrovia, porto. Fiquei algum tempo no Espírito Santo. Fui conhecer mineração em Barcarena, fica 2 horas de Belém, é uma cidade dentro da selva amazônica. Então eu comecei a ter, essas coisas eram fantásticas para mim, assim, eu vibrava, eu queria mais e mais e mais, conhecer mais coisas, conhecer mais gente. Então eu fui construindo um acervo de experiências multidisciplinares nesse sentido. E aí um dia, Humberto Ramos de Freitas, ele era o presidente da, da Vale Sul, já era um movimento onde a BHP Billiton quis sair do negócio de alumínio no Brasil, então a Vale tinha prioridade na compra, então a Vale foi e comprou a parte da BHP e aí deixou de ser Vale Sul e passou a ser Vale, de fato. Aí a minha ampliação de campo aumentou mais ainda, porque agora eu tinha acesso a tudo que era da Vale
E aí eu fazia parte do time de relações trabalhistas da Vale também, então eu quase que tinha um dotted line para o diretor de relações trabalhistas sindicais da Vale como um todo. E um dia o Humberto me chamou e falou: eu quero que você seja presidente de CIPA. Eu, presidente de CIPA, quero que você seja presidente de CIPA. Eu fui 3 anos presidente de CIPA, numa grande metalúrgica. Então, assim, eu fui cara, eu caí para dentro de HSE. Eu colava nos engenheiros de segurança e eu queria saber de tudo e eu comecei a entender de normativa, de boas práticas, eu comecei a Cara, que entender de tudo isso. espetacular. Leandro, agora você sendo um cara de RH, você falou um negócio aqui que bugou minha cabeça. Eu converso com vários executivos, vários profissionais e vários vêm me falar sobre carreira e tal. E aí você me falou o seguinte: te jogaram como presidente da CIPA, você não conhecendo de HSE e você foi conhecer de HSE com as pessoas. Sim. E eu vejo muitas pessoas pautadas muito em cursos para crescer na carreira. Aí você veio e me disse que a sua carreira você não precisou de um curso para você crescer Hum, na carreira. Não. Cara, como isso? Ó, Ajuda a explicar para o público existe que. uma equação básica quando a gente fala de desenvolvimento de carreira, né? Que é o famoso 70-20-10. O 70 é o on the job, né? São as experiências que você se aplica, aquilo que você busca de conhecimento. O conhecimento ele é disperso. Ele não está somente num livro, ou ele não está somente numa pessoa. Ele está em você, ele está em mim, ele está nas pessoas que estão aqui dentro do estúdio. Então, e novamente, todo mundo gosta de falar daquilo que sabe. E eu adotei uma coisa, assim, não só de buscar experiências novas na minha carreira, mas sem perder meu foco em RH, mas muito mais no sentido de construir uma identidade ao qual eu me sentia confortável dentro de recursos humanos. Espetacular. Porque eu não me sentia confortável dentro da bolha de recursos humanos. Eu não me sentia confortável daquela forma de falar, não, eu cuido das pessoas. Não, eu posso cuidar das pessoas, mas eu também posso fazer negócio. Eu posso cuidar das pessoas, mas eu posso também entender como que eu posso trazer uma taxa de retorno para a organização. Eu posso cuidar das pessoas, mas eu também quero entender o que que minha organização faz e como ela vende. Eu quero entender a estratégia de vendas. Eu posso ajudar assim dessa forma como RH. Então eu sempre me aborrecia muito quando eu ia apresentar um projeto que eu trabalhava meses naquilo e chegava lá e eu não tinha habilidade para vender aquele projeto, ou eu não tinha autoridade para vender aquele projeto. Então eu percebi que me infiltrar dentro da organização e ter acesso a tudo que eu queria. E qual foi o caminho que eu encontrei para isso? Eu ia nas pessoas, eu ia lá no jurídico e falava assim, para o diretor jurídico: cara, você poderia dispor uma horinha do seu tempo? A gente pode agendar e você me explicar o que você faz? Cara, foi assim que eu cresci na carreira, conversando com pessoas. Esse programa eu criei para É isso, isso. aprender com É você. isso, cara. Basicamente, o meu 70, que é o On The Job, ele foi construído dessa forma. Então, eu ia em finanças. Cara, no outro dia, eu estava passando assim no corredor e eu vi você fazer uma apresentação sobre PNL. Cara, você pode me explicar o que que é PNL? Você pode me explicar o que que é orçamento? Eu vejo que todo mês de setembro todo mundo fica muito estressado e tal. Eu faço a minha parte ali no orçamento, é claro, mas eu não sei aonde a minha parte se conecta no orçamento total da empresa. E aí eu fui começando a criar um capability diferente do que as pessoas tinham de comum em RH. Não, eu vou falar sobre trilha de carreira, mas legal. E eu comecei a entender, aquilo começou a me dar um empowerment. Eu comecei a entender que eu era mais capaz do que eu achava, eu comecei a entender que o conhecimento ele te dá poder, poder no sentido de autoridade. Eu, quando entrava numa reunião de board, eu fazia muito isso para apresentar projetos, ou apresentar KPIs, ou apresentar melhorias, e eu tinha que fazer isso obrigatoriamente quando eu virei presidente de CIPA, então as coisas começaram a me dar uma amplitude muito grande nesse sentido. Eu me senti empoderado. Porque quando alguém levantava, não, mas a gente não tem custo. Não, mas eu sei que essa linha não entra em custo, eu sei que essa linha entra em Entra em custo. investimento e você tem investimento para isso e o retorno a gente pode ter esse retorno em 3 meses, e isso vai melhorar isso, isso, isso. Cara, tudo na minha vida eu fui aprendendo a fazer e nem tudo foi sucesso.
Eu aprendi muito mais com erros do que com acerto, mas isso tudo desenvolveu muito a minha liderança, a minha autoridade, o meu senso de accountability, a minha dor de dono. E as pessoas gostam de quem são, das pessoas que são curiosas. Gostam de você fazer uma pergunta que ninguém está esperando. Ninguém está esperando. Eu tenho na minha cabeça, eu já era um gerente de RH e uma vez eu estava numa reunião de logística e eu parei a reunião e falei, alguém vai me explicar aqui agora o que que é throughput? Alguém vai me explicar agora o que que é throughput? Eu quero saber o que que é throughput. Cara, o diretor de operações do setor, na época, parou e falou, não, vamos parar. Cara, alguém se habilita aqui a explicar o throughput para o Leandro, senão eu vou explicar para ele. Essas coisas têm muito valor, cara. Tem muito valor. E às vezes a gente fica se limitando, se cerceando muito com o que as pessoas vão pensar. Ah, se eu fizer essa pergunta aqui, cara, é idiota Cara, essa pergunta. Cara, ele vai achar que eu sou um idiota. exatamente, exatamente. Entendeu? E aí as pessoas ficam acuadas em fazer. Eu tive um caso na minha carreira, foi muito parecido. Eu saí de uma empresa pequena, fui para uma multinacional, estava há um mês na empresa e eu não tinha computador. Meu computador não tinha chego. Aí o que que eu fiz? Peguei os manuais, que era uma área que eu não tinha experiência, uma área da qualidade, eu não era formado, não tinha nada. E aí comecei a ler todos os manuais. Chegou numa reunião com o diretor, ele fez uma pergunta e ninguém respondeu aquela pergunta. E eu, um cara novo, recém-chegado na organização, aí eu falei, eu posso te responder. Então responde. Era comando e controle na época. Responde. Eu respondi pra ele, ó, isso. Não, mas quanto tempo isso daqui? É um mês. Não, mas como é que você sabe? Eu falei, é porque nesse mês que meu computador não chegou, eu fiquei lendo os manuais. Nesse primeiro mês eu recebi R$ 1.000 de aumento e o diretor ainda pagou minha pós-graduação. Falei, Cara, vai pra RH, paga a pós-graduação desse garoto aí. E foi aonde eu virei de júnior e sênior em apenas 2 anos. Então, assim, esse comportamento, que é o que eu acho que falta as pessoas entenderem que, cara, é justo. essa curiosidade, é esse estudo, essa vontade que faz elas crescer no modelo 70-20-10. Espetacular. Eu converso com muitas pessoas, né? Eu faço muitas sessões estratégicas de carreira e tal. E eu fico frustrado, às vezes, porque as pessoas sabem onde elas querem chegar. Elas só não sabem o como. De sair de um ponto A e E ir pro para um ponto B. ponto B. E assim, eu entendi qual eram as minhas fortalezas e pela minha disciplina de buscar sempre conhecimento, estar sempre disponibilizando um tempo do meu dia para participar de coisas que ninguém quer participar, para ir em eventos que ninguém quer ir, para conversar com pessoas que, aquele cara é muito difícil, meu Deus, é muito difícil conversar com ele e tal e tal. Não, deixa que eu vou lá conversar com ele e tal. Então isso tudo foi me abrindo muitas portas, né? E aí, dando sequência, eu já era eu já atuava ali como um coordenador na época, eu tinha sobre a minha responsabilidade a parte de administração de pessoal, benefícios, e remuneração, relações trabalhistas, então é um combo, né? Para você sentar na mesa e negociar, você tem que ter números, você tem que fazer conta, então ter benefício, remuneração e folha de pagamento Sim. te dá uma relevância muito grande na mesa de negociação. E eu conseguia muitos acordos interessantes para a planta. Eu liderei um projeto de grande magnitude que foi uma mudança de modelo de turno. A gente operava em turno ininterrupto de revezamento, numa escala que era 7x2, 7x2 e 7x3, e era um ciclo de 28 dias. E as pessoas, em 7 dias, elas trabalhavam tanto de madrugada, quanto na manhã, quanto na parte da tarde. E a gente trouxe tudo isso para dentro de um modelo de turno fixo, onde você mantinha os 3 turnos, só que você ficaria fixo sempre Naquele num um turno. horário. E, isso é muito mais complexo do que pode se imaginar, tanto do ponto de vista de planejamento operacional, de produção, quanto do ponto de vista humano. E eu fui entender sobre ciclo circadiano, eu fui entender de o que é uma pessoa notívaga, o que
quem se adaptaria melhor, o que, que é o horário nobre da família. Então, cara, quem é o perfil de comportamental que se adequa melhor a um período da madrugada, quem é o cara que trabalha ali no período que se adapta melhor à questão do período da manhã ou da tarde. A parte de medicina ocupacional veio para mim nessa época, então eu cuidava de medicina ocupacional, então toda a parte de PCMSO, toda a parte de não só os exames complementares, exames periódicos, exames admissionais ou exames demissionais, mas principalmente os periódicos e os complementares, uma planta periculosa e insalubre, então isso é muito pesado. E eu liderei todo esse projeto e eu fui conhecer algo que eu não conhecia na minha vida, chamado gestão de mudança. Quando me apresentaram aquilo, eu falei, cara, onde estava isso que eu não sabia? Porque gestão de mudança, ela independe de gestão de projetos, independe de gestão Totalmente de independente. pessoas, ela é o que faz as pessoas não ter, alinhavar a comunicação e trabalhar com a resistência das pessoas e fazer com algo que é muito difícil, se algo que seja mais fácil de uma maneira orgânica. E aí aquilo, cara, eu falei, nossa, fabuloso, eu quero fazer uma formação disso. E aí eu ganhei na Vale, na época, uma formação de gestão de mudança e eu liderei todo esse projeto e foi um sucesso. A organização fez um depara, teve um dia que foi um marco para fazer mudar, não pode parar a operação. Então eu liderei isso junto com os engenheiros e foi fabuloso, fabuloso. E quando chegou ali por volta de 2006, a ThyssenKrupp, que é uma grande metalúrgica, né, produção de aço no mundo inteiro, ela chega no Brasil e querendo criar um grande projeto que era o maior complexo siderúrgico da América Latina. Na época era a Companhia Siderúrgica do Atlântico, no Rio de Janeiro. Então a Thyssen chegou aqui com um saco de dinheiro e queria simplesmente fazer isso. Então ela, na época era o governo Lula e no Rio de Janeiro era o Sérgio Cabral. É, eles começaram a negociar através do Itamaraty, qual era o estado que poderia. Eles queriam um grande terreno para construir isso e um terreno que ficasse próximo ao mar, onde eles pudessem criar não só um alto forno, a cearia, uma planta de coqueria para fazer o coque, como eles queriam criar uma termoelétrica para gerar, ser uma planta autossuficiente, Sim. e eles queriam escoar a produção pelo porto. Então, eram 5 coisas que tinham que ser construídas. E, e eles chegaram no Brasil em 2006, e aí começou a ter esse movimento muito grande, e aí tudo é a questão do network, né? Quando você vai conhecendo as pessoas, a Vale me abriu muito esse mundo da siderurgia e metalurgia, então eu fui conhecer pessoas da Gerdau, eu fui conhecer pessoas da Samarco, principalmente, entre outras empresas, e na época o Valdir Monteiro era o diretor de recursos humanos da Samarco, ficava no Espírito Santo, e ele foi chamado para liderar esse projeto. E ele era muito amigo do Humberto, que era o presidente da Vale Sul na época onde eu estava. E o Humberto falou assim, cara, tem um cara fabuloso, que muito bom, que vai te abrir as portas aqui. E ele conhece tudo aqui, cara. Ele conhece essas comunidades todas aqui, ele conhece as lideranças sindicais, ele sabe onde tem mão de obra e tal. E aí o Valdir me chamou para almoçar com ele na Torre do Rio Sul, lá no Rio de Janeiro, onde ficava o escritório da Thyssen. E aí ele falou, pô, cara, você não quer ajudar a gente aqui a montar as coisas e tal? Eu falei, mas como fazer isso? Não, eu converso com o Humberto. Cara, você fica um tempo part-time aqui com a gente, você vai, pô, fazendo tipo um advisor, sabe? Sim. E aí a coisa foi caminhando por esse lado, até um dia que ele falou, pô, Leandro, você não quer vir trabalhar com a gente, não? Cara, eu falei, não, mas eu tô bem onde eu tô. Ele falou, cara, mas, pô, eu consigo fazer essa ponte aí, vamos tentar construir isso. Até que foi, eu falei, pô, legal. Aí eu saí, foi um grande impacto na minha vida, porque eu saí de uma grande organização para ir para uma outra grande organização e sempre com um pensamento assim romântico de RH, de que, eu vou começar um grande projeto, então vai começar tudo certo. Vai começar tudo certo. Nós vamos fazer tudo certo, porque todo mundo aqui sabe fazer certo. Então vamos começar a RH, tudo muito bem estruturado, tudo muito certo, não sei o quê. Não falta dinheiro, então vai ser aquele lado romântico. E aí eu saio de uma coisa que eu estava quase 200 km por hora e vou para um lugar que não tinha nem licença ambiental
para começar a construir. A gente ficou quase um ano dentro do escritório, não tinha o que fazer. Eu escrevia projeto, rasgava, fazia de novo. Escrevia projeto, rasgava, fazia de novo. Até a hora que liberou uma licença ambiental para a gente começar a construir a planta. E, era um terreno muito grande, eram 7 quilômetros de comprimento, desde da Rio Santos até o mar, e 4,5 de extensão. Aliás, 7 de extensão e 4,5 aqui de largura. E ainda na época a gente ainda pegou um terreno que era da Força Aérea do Brasil, ali em Santa Cruz. E, cara, eu fui conhecer um mundo que eu não conhecia, chamado construção civil. E, assim, eu fui para operar uma planta, só que não existia planta. E eu nunca tinha pensado naquilo, mas peraí, não existe a planta. Alguém vai ter que construir a planta. E se alguém vai ter que construir, a gente vai ter que passar por um processo de construção civil. Para resumir a história, essa obra ela chegou a ter um pico de 130 mil trabalhadores. 130 mil trabalhadores num canteiro de obra. Imagina, assim, É uma cidade. uma cidade. Uma cidade, literalmente uma cidade. E a Thyssen, na época, ela, ao invés de contratar uma grande empreiteira, tipo Andrade Gutierrez, por exemplo, ou Planar, Delta, ela montou uma grande rede de comercial, uma grande área de contratos, na época liderada pelo Rodrigo Tostes. Esse cara hoje ele é o diretor financeiro do Flamengo. Ele é o CFO do Flamengo hoje. E ele montou uma grande área comercial. E ao invés dela contratar uma para fazer um contrato guarda-chuva, ela fatiou a obra. Então a acearia vai ser uma empresa, a coqueria vai ser outra empresa, o alto-forno vai ser outra empresa, o porto vai ser outra empresa, a termoelétrica outra empresa. Ou Então seja, ela quis aumentar a complexidade da obra. aumentou completamente. Não sei se foi De caso de pensado, caso mas... pensado ou não, mas o que aconteceu no meio daquilo? As empreiteiras elas foram começando a subcontratar, e aí elas estavam subcontratadas, que subcontratavam. Então começou a trazer empreiteira de tudo quanto é lugar do Brasil. Vamos pegar uma Planar, que a Planar tinha 7 mil colaboradores dentro do canteiro de obra. Pega uma usina hoje, é 3.500. Olha o tamanho da complexidade disso. Entrada e saída, fluxo de entrada e saída. A rodoviária é muito maior do que de muitos estados hoje no Brasil. É tudo muito grande, tudo muito mega. Então, isso gerava uma baita de uma complexidade, porque como você traz várias pessoas e várias empreiteiras de tudo quanto é lugar do Brasil, essas empreiteiras elas trazem suas bases salariais, bases de benefícios, cláusulas sociais, da referência sindical de onde ela está. E é tudo diferente. Quando você bota isso no mesmo ambiente, o soldador de uma que ganhava tanto por hora, o outro ganhava 20% a mais. Uma não tinha plano de saúde, a outra tinha plano de saúde. Cara, as pessoas se falam e aí geravam greves parciais ou greves totais. Você imagina um alemão bancando uma obra com 130 mil pessoas e simplesmente a obra para durante 3 dias. 130 mil pessoas. Simplesmente dobra os braços e acabou. Cara, é uma insanidade, é uma pressão. E eu fui ali para fazer relações trabalhistas sindicais, fui ali para fazer remuneração, construir uma política de remuneração, benefício, total cash, remuneração variável, participação, lucro, resultado. E quando eu me vi, eu estava no meio de uma briga tremenda, porque existiam inúmeras greves e ao mesmo tempo você tinha na ponta lá o dono da obra, que era a Thyssen, querendo que a obra continuasse porque estava parada, e você tinha as empreiteiras insatisfeitas e querendo gerar claim de contrato e negociar tarifas menores. E o maior desafio da sua carreira, acredito. Cara, foi um dos maiores, assim. Tá entre os 2 maiores desafios da minha carreira. E aí, na época, o Valdir falou assim, a gente precisa resolver isso. Eu falei, cara, a gente vai ter que trazer os sindicatos para cá, para negociar. E no Rio de Janeiro existem 2 sindicatos de construção civil, leve e pesada.
Ninguém nunca na vida conseguiu me diferenciar aonde começa um e termina o outro. Ninguém nunca. Ah, não, mas ele vai trabalhar, ele vai fazer uma fundação. Você vai fazer fundação é pesada. A hora que começar a construir é leve. Pô, como é que eu paro isso no meio do caminho? Vou construir um porto. A gente construiu um porto de alto calado. Você conseguia parar 3 navios de alto calado ao mesmo tempo. Então, beleza, vamos estaquear o mangue. Ah, aqui é pesada. Aí você estaqueou o mangue, vou construir aqui a plataforma. Não, aí agora é leve. Como é que você faz isso? Cara, não dá. E você está falando de sindicatos politicamente inimigos, e sabe o que acontece, né? Mortes, assassinatos, uma série de coisas. Eu peguei tudo isso, cara, e a gente começou a trazer para a mesa de negociação as empreiteiras, e eu comecei a perceber que o meu inimigo, o inimigo é boa palavra, é uma palavra pesada, mas eu fui perceber que o cara que criava dificuldade para mim não era o sindicato, era a empreiteira. Ele que fomentava a greve para gerar claim de contrato. E aí ele sentava com a área comercial da TIM assim, ó, tá parado, posso fazer nada. Isso aí. Eu Ou preciso paga ou pagar aumenta, melhor para os caras, assim, exatamente. ou você precisa aumentar minha tarifa. Então, no fim do dia, eu não estou falando que isso é comum de acontecer, eu não quero entrar nessa seara que vai levar a Lava Jato e tal, mas no fim do dia, ali naquele ambiente as empreiteiras tinham esse tipo de interesse, e aí eu fui descobrir que eles fomentavam esse tipo de greve. E a gente era muito pego de surpresa. Então eu não tinha um canal de comunicação para entender que, ó, vai estourar uma greve amanhã. E a gente chegava na planta, tipo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, porque alguém ligava, ó, Leandro, estourou greve. Porra, pelo amor de Deus, como estourou greve, cara? Tava tudo bem ontem, estourou greve, não sei. Cara, e um dia, assim, eu tava muito atordoado, assim, conversando com o Valdir, e, e aí veio o cara de segurança, que tinha uma empresa de segurança, que ali tem que ter uma segurança pesada, né? Aquela área ali é uma área que você tem muito latrocínio, Sim. você tem muita ah, polícia, mas ao mesmo tempo você tem milícia, você tem uma opção de coisa ali, e eram uns caras da pesada, assim. E aí eu falei, cara, eu preciso criar um mecanismo para me antever a isso tudo. A gente precisa ficar sabendo, cara, com imediato. Ou, cara, se está acontecendo alguma coisa que pode estourar a outra, tal. Eu falei, eu preciso infiltrar algumas pessoas aí dentro. Aí eu lembrei daquele negócio do chefe, que o cara se vai para dentro da fábrica e operar, passar como operador ali, fingindo que ele não é o dono da empresa e tal. Eu lembrei disso, eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio, que eu vou me infiltrar, vou pegar uniforme e tal. Aí esse cara virou para mim e falou assim, pô, Leandro, cara, eu tenho uma ideia, mas não sei se você vai topar. Eu falei, o que que é? Ele falou, cara, eu tenho uma galera no meu time, é tudo polícia militar. E, pô, eu posso trazer os caras pra cá, cara. E eles se infiltram aí dentro. São caras que trabalham com investigação, cara. Os caras vão ficar muito antenados, muito espertos nisso. Eu falei, caramba. Eu falei, cara, mas isso é perigoso, cara. Aí ele falou, perigoso. Perigoso, tudo é perigoso. Aí eu falei, cara, mas eu não quero conhecer esses caras. Eu não quero conhecer. E aí, naquela época, era a época da Nextel, do rádio da Nextel. Eu falei, então assim, mas como é que eu vou me comunicar com esses caras? E a gente tinha muito Nextel ali dentro. Eu falei, então faz o seguinte, você dá um Nextel para cada um e a gente vai chamar eles de Filhos de Maria. Filhos de Maria um, Filhos de Maria 2, Filhos de Maria 3, Filhos de Maria 4. Tinha 12 caras. 12 caras. E eles ficavam 24 horas dentro da fábrica se revezando. Eu não queria saber quem eles eram. Cara, o pagamento disso era via a área de segurança, porque eles faziam parte da área de segurança também. E esses caras ficavam lá dentro, infiltrados. E assim, cara, eles mandavam um rádio para mim assim, ó, Leandro, tô almoçando aqui, tô vendo 3 caras aqui falando assim, ó, estranho. Os caras estão insatisfeitos, já chegou mais 5 aqui perto deles e tal. Melhor você já
pegar o carro aí e vir aqui para a base dessa empreiteira aqui, já conversar com o líder da empreiteira. Aí eu, pegava o carro e ia lá, ó, cara, tá acontecendo alguma coisa aí? Não, tá tudo bem e tal, cara. Tô sentindo, tá chegando em mim que tá acontecendo alguma coisa e tal. Ó, vamos junta teu time aí, cara. Teu pagamento tá em dia? Como é que tá? Você tá pagando a galera? Deixa eu olhar teus olerite aqui e tal. E aí eu comecei a fazer, cara, isso tomou conta da minha vida. Tomou conta da minha vida 2 anos. E foi assim, cara, que a gente conseguiu equilibrar as coisas. E aí o segundo passo, eu cheguei pro Valdir e falei, Valdir, a gente precisa tomar algo um pouco mais decisivo nesse sentido. A gente precisa negociar um acordo coletivo, cara, vigente para essa obra aqui. Pô, mas como é que a gente vai negociar esse acordo coletivo se a gente não tem nenhum sindicato de siderurgia ainda pronto? Eu falei, cara, quem tem liderança sindical aqui do lado é a Gerdau. A Gerdau tinha uma fábrica do lado. Eu falei, cara, vamos lá entender o que, que eles fizeram. Aí chegamos lá, a Gerdau falou, não, a gente criou o sindicato patronal aqui. Mas como é que vocês criaram? A gente pegou 5 caras, 5 supervisores nossos, e a gente financiou para que eles criassem o sindicato dos trabalhadores. Eu falei, cara, mas isso não fica algo meio pelego, assim? Não, não, cara. A gente dá total autonomia para eles, eles criaram, hoje eles são dirigentes sindicais, eles atuam na empresa, mas são dirigentes sindicais, a gente tem uma relação muito amistosa. Eu falei, então nós vamos criar esse negócio. Aí, no meio desse caminho com o jurídico, a gente entendeu que não precisava criar, que era a gente entrar, pegar esse sindicato e ajudar ele, como organização, a criar uma base e a partir de já E ele fazer o processo. e ele fazer um processo ali dentro, já escolher quem poderia ser os líderes sindicais, dirigentes sindicais. E aí a gente começou a fazer tudo isso. Ao mesmo tempo, eu não queria me expor com o sindicato de construção civil, mas eu queria manter uma relação com eles, e eu fiz com que o presidente sindical fizesse essa relação com os sindicatos de construção civil, e a gente conseguiu criar um acordo coletivo vigente por 3 anos para a construção da planta, aonde você tinha tanto as cláusulas de remuneração, as cláusulas salariais, estabelecendo piso para cada categoria, então soldador, maçariqueiro, cara, tudo isso, ajudante e tal, as cláusulas sociais, as cláusulas de benefício, as cláusulas de segurança, e aí a regra foi o seguinte, aí veio o lado de, cara, negociar com a companhia, dizendo o seguinte, cara, para resolver o problema que a gente tem hoje, a gente vai precisar gastar X. Que se eu criei um break-even, quem está abaixo vai ter que chegar nele e quem está em cima vai ter que descer. E a regra do jogo é o seguinte, quem entrar agora, entra aqui. Então, empreiteira, se você contratar, é essa base Essa é a aqui. regra. Essa é a regra. Cara, a gente conseguiu resolver 95%, redução de 95% das paralisações Cara, que que tinham dentro espetacular. do canteiro de obra. E era coisa. Eu era novo, eu era muito confiante demais, assim. E a confiança às vezes te tira do racional e leva para o emocional. Hoje eu não faria esse tipo de coisa. Eu encarava greve, cara. Eu ia lá, entrava dentro do piquete, eu queria saber. Tem muitas greves que a gente chama de greve pipoca, né? Parou. Parou por quê? Parou. Mas não tem motivo por que Não, parou. não sei. Simplesmente. Alguém parou, eu parei também. Mas cadê o líder aqui da greve? Não, não tem líder. Parou. Não, mas caramba. Cara, e aí, naquela época, junto com essa galera, com esses filhos de Maria, a gente começou a comprar câmera de lapela. E aí os caras botavam aqui. Porque eles entravam dentro daquele movimento que eu não conseguia entrar, porque os caras sabiam que eu era da TICE, então, cara, tem ameaça de morte e tal, essas coisas. E eles entravam, porque eles estavam uniformizados, e eles conseguiam gravar o rosto do cara, principalmente o crachá. Aí o que a gente fazia? A gente bloqueava a entrada desses caras no dia seguinte. Uma coisa é você gerenciar a greve dentro da empresa, outra coisa é você é fora. gerenciar do portão. Aí eles iam perdendo força. 3 dias na sequência de perda de força, a gente já conseguia trabalhar lá dentro na comunicação. Cara, vamos voltar, cara. Olha teu emprego, cara. Para com isso e tal. Vamos ajeitar isso aqui. O que que é? Acerta isso e tal, acerta aquilo. Às vezes era comida. Cara, coisas muito simples, cara, no fim do dia. Às vezes é o pão que está dormido, a comida que está ruim, não é um bom refeitório e tal.
Então tudo era muito complexo, cara, nesse Cara, sentido. que experiência espetacular. E Foi. aí você veio crescendo e hoje você está com a sua empresa. E, cara, me conta um pouquinho desse seu momento agora de consultoria, essa sua missão de expandir resultados dos clientes, mentoria. Como é que foi esse turnaround de sair do corporativo e tocar a sua própria empresa? Eu acho que assim, a partir daí eu vim construindo algumas trajetórias para mim, muito voltada como recursos humanos, mas eu queria entender de negócios. Eu queria entender de modelo de negócio, porque até então eu trabalhei sempre na indústria de transformação, que é uma indústria que tem um modelo comercial muito pequeno, porque você produziu, vendeu. Às vezes você produz aquilo que, se você aumentar a sua produção, você vende. Eu tive uma passagem por 5 anos na indústria farmacêutica, então ali você tem inteligência de mercado, marketing, vendas, geração de demanda, merchandising. Cara, aquilo me ampliou a cabeça. E aí eu comecei a entender melhor de modelo de negócio, de categorização, de lucratividade, de faturamento, de caixa e tal. Eu falei, caramba, poxa, eu quero mais disso. Aí dali eu saí em 2000, entrei na DHL em 2014 e quando eu entro na DHL é um 3PL, logística, é, que trabalha com todos os subsetores econômicos. Cara, minha adesão foi muito rápida, porque eu consegui entrar numa empresa como a Braskem, que é uma planta periculosa, uma planta química, como eu consegui entrar no centro de distribuição da L'Oréal, da Unilever e tal. Então a minha conexão, ou com uma planta da Jeep em Goiânia, em Pernambuco, a minha conexão foi muito rápida. E eu fui percebendo que o grande diferencial desses operadores logísticos, eu vim trazendo para dentro de um modelo de negócio, é padronização. Como é que o cara consegue montar uma operação rápida, uma operação de 500 pessoas rápida? É padronização, processo e padronização, processo e padronização. E aí eu fui querer entender mais disso, fiz uma formação de performance de sistema operativo, eu como RH, performance, sistema operativo, melhoria contínua, cara, KPIs, uma série de coisas que eram pessoas da própria operação fazendo. Eu falei, cara, isso aqui tem muito valor, tem muito valor. Quando eu entrei para a parte do e-commerce, eu fui entender mais da parte de transporte, de e-commerce, todo esse modelo hoje que é operado por Shopee, por Mercado Livre, de cross-docking, de service center, de fulfillment, de last mile, de line haul, first mile, last mile. Eu falei, cara, isso aqui tem muito valor. E aí, naquele meio do caminho, em 2021, eu montei uma empresa com a minha esposa, ela é minha sócia, e a gente falou, cara, vamos começar a trabalhar com desenvolvimento, porque eu vejo uma carência muito grande aqui nesse sentido, não só com o público de RH, dentro daquilo que eu enxergo como o propósito de recursos humanos. Então, o meu propósito como recursos humanos na minha consultoria é guiar empresários, fazer com que os empresários lidem de uma forma mais simples com a gestão de pessoas e alavanquem o seu negócio. RH pode ser muito mais simples do que aquilo que parece. A gente lida com pessoas. Então, não precisa criar uma complexidade de aumentar custo e tal. Existem coisas que são investimentos, mas existem coisas que são muito práticas e simples que trazem um resultado muito grande. Eu falei, pô, aqui tem algo valoroso, porque isso para o micro, para o pequeno e para o médio empresário, ele não tem acesso a isso. Ele não tem acesso. Então a gente começou a fazer algumas coisas ali em 2021. Vamos criar um CNPJ, criamos um CNPJ, um MEI, já colocamos a empresa e aí as coisas foram acontecendo. A minha esposa entrou mais para o lado de coach, depois master coach, depois mentoria, e aí entrou no lado de treinamento. A gente criou uma metodologia, então começou a trabalhar muito com a parte de perfil comportamental, a parte de comunicação. Está tudo muito Tudo interligado, interligado, sim. cara, dentro das organizações. Depois fomos buscar uma metodologia que é a do Lego Serious Play, que é uma metodologia lúdica, cara, que você trabalha muito bem ali a gestão de clima, a gestão de time, desenvolvimento de liderança, comunicação proativa, comunicação aberta entre o time. é, E aí a coisa foi indo. Eu falei, cara, eu falei, vamos tentar, vamos buscar isso. Na época teve uma crise muito grande com o Mercado Livre
A crise que eu falo para a DHL no sentido econômico. O Mercado Livre quis fazer um insource muito grande, 50% do business deles, eles mesmos pilotarem. Essa o Mercado Livre, quando eu olho o ecossistema de produto deles hoje, vai desde fintech, é claro que É, eles querem virar um operador logístico, não tem dúvida nenhuma, eles já estão virando nesse sentido. E ao mesmo tempo ali eu falei, cara, eu acho que tá na hora. chegou seu momento. Chegou o momento e aí a coisa já estava andando, um faturamento e tal. Eu falei, ó, vamos trazer mais investimento para cá, vamos criar um carrossel de produtos aqui, uma esteira de produtos melhores. Então, entender que em alguns momentos também a consultoria é menos consumida ao longo do ano, principalmente nesse momento Sim, agora. final de Está todo ano. mundo correndo atrás para fechar seu resultado e tal, mas o que, que pode? Então, mentorias são algo que pode criar um equilíbrio mais econômico. E aí eu pensei, não, vou fazer uma mentoria só para o meu avatar, o meu eu transformado, né? Que é um RH que, de fato, quando se fala em HRBP, é aquele cara que se incomoda com o negócio, que quer fazer parte do negócio, não quer ser excluído de uma tomada de decisão no business, ele quer fazer parte ali daquela decisão, ele quer trazer o ponto, ele quer ser valorizado e tal. Então, essa é muito da dor do RH hoje, né? Ninguém me escuta, Ninguém me ouve, não tenho eu não poder. tenho poder, a área de RH é desvalorizada. Então, aí eu entro na operação, aí os caras, para fazer um treinamento, aí os caras falam, que hora que vamos começar a trabalhar aqui? É, Entendeu? Então, vai muito mais do empoderamento, do capability, do quanto que você consegue enxergar o negócio como ele é, não como você quer enxergar. E algo para mim que foi disruptivo, e eu sempre quis ter isso, foi ter uma experiência vivencial em operações. Então, na DHL, eu enxerguei que eu poderia dar esse passo. Em 2018, eu levantei a mão e falei: olha, eu quero fazer um job rotation em operações. Isso tudo meio assustado para as pessoas. E aí, um dia eu cheguei para o meu diretor na época, meu vice-presidente na época, eu falei: cara, você me ajuda? Ele falou: como é que eu te ajudo? Eu falei: você me ajuda a tirar 30% da minha atividade para que eu possa trabalhar de 7 às 14 horas como RH e de 14 às 10 eu entro no turno intermediário. Aí ele: cara, você tem certeza? Eu falei: tenho certeza. No fim do dia ele não tirou nada, eu continuei com o meu 100%, mas fazendo o que fazendo eu falei. Eu operações. fui fazer 3 meses de assessment em operação e eu comecei ali na doca, bater no caixa, até chegar numa posição de supervisor. Ninguém sabia quem eu era, tal. No fim as pessoas meio que descobriram e tal. Os caras, pô, eu comecei fazendo a operação da Sanofi em Guarulhos. E aí os caras, pô, mas você não é daqui? Eu falei: não, eu tô em Sinergia, eu sou do Rio, eu sou carioca, tô em Sinergia. Então aquilo foi me dando. Quando chegou em 2021, eu consegui ter uma oportunidade de virar 2022 como um diretor de operações. Eu fui cuidar de 22 operações para o Mercado Livre, como DHL. Estava liderando um faturamento que variava em torno de 10 a 12 milhões. Eu tinha um time de liderança forte em operação. As minhas operações somadas davam em torno de 2.400 pessoas mais ou menos. Eu cuidava das operações São Paulo interior e sul. Apanhei, apanhei, mas apanhei muito, mas aprendi muito O que trouxe essa bagagem agora, porque tudo isso. Então eu precisei criar uma identidade nova, assim, cara, foi uma experiência fabulosa, mas foi uma experiência vivencial. Novamente, está dentro do 70-20-10. O 70-20-10, cara, é algo que dá certo. Só que você tem que ter disciplina e estar exatamente. disposto a fazer. As pessoas hoje, elas querem, mas elas não estão afim de pagar o O preço, preço, esse é o grande ponto. entendeu? E eu, quando eu começo a falar com alguém de carreira, nas minhas sessões estratégicas, eu já pergunto para ele: cara, você está disposto a pagar o preço? Porque se você estiver disposto, eu posso te ajudar. Eu já cheguei lá, eu tenho minha metodologia, eu juntei tudo que eu aprendi, tudo que deu certo, tudo que deu errado para mim, cara, e implementei criei uma metodologia, cara, que é uma metodologia que é uma tríade dividida em 3 pilares, e é aqui que eu, cara, implemento não só a minha
a minha consultoria, porque eu vou falar de implementação, eu vou falar de visão estratégica e eu vou falar de assertividade, quanto ela é modelada também para dentro da minha mentoria. E aí eu fui entender que eu não precisava falar só com o público de recursos humanos. Eu poderia falar com engenheiros, eu poderia falar com pessoas de compras, eu poderia falar com vários profissionais, porque eu consigo ajudar vários profissionais nesse sentido, dentro de um modelo que é prático, replicável e que dá resultado. Para quem não sabe, eu quero chegar em um lugar, mas você não sabe como, ou não sabe nem para onde você quer ir, para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, tanto faz, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa de um plano para chegar onde você quer. E foi isso que eu aprendi na minha vida, cara. Seja como recursos humanos, implementando recursos humanos ou acelerando recursos humanos dentro das organizações, ou como liderança, ou como mentor de carreiras. Cara, espetacular, que jornada. Leandro, infelizmente estamos chegando aqui no finzinho do nosso programa. Precisa voltar para contar mais histórias. Precisa voltar, Tem cara. muita Tem que fazer um história. programa aí de 4 horas para a gente contar todas essas Tem muita histórias. história. Mas obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar tanto. Cara, que programa, que jornada. Parabéns e, cara, muito feliz de poder ter te encontrado e vamos criar bastante coisa Pô, juntos. eu que fico contente mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. É sempre uma energia muito legal, né? A gente falar das coisas que a gente fez. Eu deixo uma dica aqui. Por favor. Duas dicas. Vou deixar uma dica. É muito importante a gente olhar para trás. No movimento de carreira, eu uso uma coisa chamada timeline. No movimento de carreira, quando você analisa, olha para o retrovisor, é legal você fazer, desde que você começou, uma linha do tempo, porque você vai encontrar padrão. A gente, nem todo momento você está no pico da sua carreira, mas você dá esses sprints em alguns momentos da sua carreira. Quando você consegue entender qual foram os comportamentos, ou qual foi o modelo que você usou, porque é padrão. Você vai ver que você vai encontrar um padrão. Todo mundo vai entrar num platô. Você não vai sair da mediana a todo momento, mas você vai, pá, mediana. A hora que você encontra esse padrão, nesse momento, quando eu saí daqui para cá, o que, que eu fiz? O que, que eu li? O que, que eu consumi de conteúdo? Qual foi as fortalezas que eu ativei naquele momento? Cabe autoconhecimento aí também. Isso, cara, é uma dica muito importante Perfeito. para você entender Espetacular. o que, que você pode ativar em você naquele momento. E um livro que eu deixo uma indicação de livro é O Ego é Seu Seu Principal inimigo. Inimigo. Esse livro tem uma importância para mim muito grande. Nós nos deixamos ser levados pelo nosso ego. Exatamente. E ego é emoção e a gente passa a enxergar algo que as outras pessoas não enxergam. E a gente passa a criar um cenário que não é a realidade. E aí, para você tomar uma decisão errada, é um passo. E aí você joga a sua carreira no lixo, ou você joga outra coisa no lixo, principalmente pelo seu ego de estar criando um mundo onde a gente vive numa bolha, e essa é a grande realidade do corporativo. A gente vive numa bolha. Quando você sai de lá, parece que você caiu do ônibus que você não sabe que Nem onde planeta você você tá. desceu. Exatamente. Entendeu? Então as pessoas precisam estar cada vez mais se conectando, usando o LinkedIn para isso, aumentando sua rede de network, participando de eventos externos, consumindo conteúdos, inovações. Isso é muito importante para a vida de um executivo. Espetacular. Cara, reassiste esse episódio e anota, porque tá cheio de conteúdo bacana para sua carreira. Uma aula. Vou deixar o livro e os contatos do Leandro aqui na descrição para você se conectar com ele no LinkedIn, para você conhecer o serviço da Monsores. E muito obrigado, Leandro. Muito Eu que obrigado pelo seu tempo. agradeço. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar para a gente trazer mais executivos como o Leandro para contar histórias incríveis e transformar sua carreira. Até o próximo Carreira Talk Show.